Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui nesta noite para declarar o profético, né? A Bíblia diz, não desprezeis o início das pequenas coisas, né? Tudo uma hora começou pequeno, né? Você começou dentro da barriga de alguém, pequenininho, informe, né? E agora olha a bênção que você é, né? Então nós temos que agir, não por vista nem por aparência. Temos que nos posicionar. O que faz a diferença é quando nós recebemos algo da parte do Senhor e reagimos àquilo positivamente, claro. Muitos de nós às vezes recebemos uma direção de Deus e recuamos, e esse é um grande problema. Quando nós recuamos de algo que Deus nos direciona, o preço às vezes é muito alto. Talvez você pergunte, qual o preço, pastor? Simples. Pergunta para o povo de Israel que ficou 40 anos andando em círculos. Eram 12 líderes que tiveram a mesma visão. Eles tinham consenso numa coisa, a terra é boa. Mana, leite e mel, do jeitinho que Deus falou. Mas eles divergiram num ponto. Tem gigante. E nós não vai vencer esses caras não. Então 2 falou assim, eles é o nosso pão. Vamos entrar. E 10 falou, não, você tá doido. Você não é porque vocês não viram o tamanho dos homens. E aí Deus falou bem assim para Moisés. Quantos dias eles ficaram espiando a terra mesmo? Foi 40, não foi? Então tá bom. 40 anos vocês vão dar a voltinha aí. Porque esse povo que recusou entrar na terra do meu deleite, por causa de uma pequena provação, nenhum deles vai entrar. 40 anos é um tempo bom para que todos eles sejam enterrados no deserto. É duro isso, não é? Não é duro você ouvir uma coisa dessa? Você saber que você não entrou na terra prometida porque você falou assim, não vou conseguir. É muito difícil para mim. Não sei se Deus vai me ajudar nisso. É isso que aconteceu com o povo de Israel. Então nós temos que observar qual é a direção que Deus nos dá e seguir ela. A maior loucura que seja. Por exemplo, se nós aqui, eu falo com os que começaram essa obra, se nós perguntássemos a opinião dos irmãos, nós saímos da área do seu Orivaldo ou alugamos um salão? Provavelmente nós estaríamos na área do seu Orivaldo até hoje. Nós 4 viramos assim, o que nós fizemos na época? Tapamos o ouvido para todo mundo da igreja, falou, vamos entrar, Deus vai prover. E já vai fazer 3 anos, fez 3 anos que nós estamos aqui. E esse mês subiu o aluguel. Então assim, Deus está cuidando da gente. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com os conselhos que a gente ouve. Não tem nada a ver com a palavra que eu vou falar, mas é assim, irmão, sobe no altar o dom ativo e nós temos que entregar, entendeu? Cuidado com o conselho que você está ouvindo, tá? Fique sempre com a palavra de Deus. Por mais absurdo que seja, fica com ela. Você vai vencer, amém? O Senhor, já faz tempo que eu queria ministrar essa palavra, né? Nossa, vai ter muito tempo, né? Aí a gente ouve uma interrupção de ministério, né? Aí começamos um novo ministério, né? Aí esperamos chegar o pastor Valdir, aí ele abriu o ministério de pregação e falou, agora eu vou pregar essa palavra, agora eu vou pregar ela, né? Finalmente, Deus me abriu a oportunidade e depois eu vou deixá-la disponível lá na internet, né? O tema que foi dado a elas é investidores do reino de Deus. Vocês vão perceber com simplicidade como Deus busca investidores da sua obra. Deus busca pessoas para honrar o que Deus tem. E você vai ver que quando você se coloca à disposição de Deus e da sua obra, o que Deus faz para você é muito extraordinário.
Não tem nem como retribuir o que Deus faz com você. E nós vamos falar tudo isso na palavra de Deus. Lucas 5, do 1 ao 3, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Veja que interessante. Jesus, já está fazendo alguns milagres, ele já começa a ser conhecido pelo povo. Como que é isso, pastor? É mais ou menos assim. Imagine que toda pessoa que chegasse em Jesus crendo recebia o que ela pedia. Tudo o que ele pedisse. Eu tenho, sei lá, um câncer, ela saia curada do câncer. Eu tenho um AIDS, ela saia limpa da AIDS. Eu tenho uma dor de cabeça que não se cura nunca, ela saia lá curada. Tem um demônio aqui que não sai, ele expulsava. Então tudo Jesus fazia. E Israel estava numa expectação. Eles estavam esperando uma figura que na verdade eles esperam até hoje, é o Messias. Eles aguardam ansiosamente pela manifestação do Messias. E pela revelação da palavra, eles entenderam que o Messias viria de uma forma extremamente gloriosa. Chegaria já no seu cavalo, com espada, despojando os povos do lado e estabelecendo o reino de Israel. A revelação que eles não tiveram é que o trabalho do Messias, primeiramente, era uma restauração do homem para com Deus. E depois que o homem fosse restaurado e recebesse o Espírito Santo habitando dentro dele, então sim, ele desceria do alto céus e estabeleceria o seu governo na terra. Então até hoje, os israelitas, os judeus, aguardam a vinda do Messias. Até hoje. E eles vão ficar muito decepcionados na hora que eles descobrirem que esse Jesus, ao qual nós pregamos há mais de 2000 anos, esse é o Messias dele, que nós recebemos primeiro que eles. Então, eles vão ter essa decepção. Então Jesus vem e começa a manifestar. A Bíblia diz que Jesus operava debaixo de um poder extraordinário de Deus. E por causa disso, as pessoas disputavam Jesus. Olha o que vai dizer o texto. E aconteceu que, apertando a multidão, ele era espremido, ele não conseguia andar. Ele andando assim, porque ele ainda não tinha discípulo, ele não tinha ainda o segurança para ir barrando. Não toca no mestre, não toca. Você não tem agenda? Que negócio é esse? Já quer ir para a janela? Demorei 10 anos para chegar aqui. Não é assim? Não é assim que são as assessorias dos pastores, não é? Não pode falar com o pastor, tem que falar primeiro comigo. Então Jesus ainda não tinha essa assessoria do lado dele. Então o que acontecia? As pessoas iam direto a ele, direto. E aí Jesus, ele olhou e falou: eu não estou conseguindo nem falar. Aí Jesus viu os futuros discípulos dele encostando os barcos, acabando de vir de uma noite de pesca, encostou os barquinhos lá. Aí Jesus chegou para Pedro: você empresta seu barco para eu pregar a palavra? Pedro falou: claro, empresto sim. Você empurra ela um pouco aqui para dentro da água, para manter uma distância, para o povo não sair feito louco e entrar tudo dentro d'água, só para dar uma distância. Então Pedro vai, empurra o barquinho, fala: aqui tá bom, Senhor? Fala: tá ótimo, tá ótimo. E aí ele começa a ensinar a distância. Ali devia ter 1000 pessoas, 2000, 3000, sei lá, tinha muita gente. E Jesus pregava ali, aproveitando toda a acústica, e pregava, falava. E aqui Jesus estava ensinando. O que ele ensinava? O reino de Deus está chegando. Reparte o que você tem, se arrepende.
É chegado o novo tempo, tudo que Deus prometeu na palavra está se cumprindo. O Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu. E ele pregava, as multidões ouviam, porque ele ensinava de uma forma diferente. Né? Nós ouvimos cada igreja trabalha de um jeito, certo? Nós descobrimos que tem uma igreja que para expulsar demônio ela ajoelha, né? A pessoa está endemoniada, ela ajoelha e fala: Deus, expulsa o demônio dessa pessoa aqui. Ué, eu até falei com o apóstolo, falei, se fosse nós era diferente. Nós ia chegar a juntar na cabeça: sai, rapaz, o que você está fazendo aí dentro dessa pessoa? Né? Tem esse negócio de ajoelhar, vou ajoelhar para uma pessoa endemoniada, você está doido? Mas é o jeito que a igreja trabalha, né? Eu não perderia esse tempo, a gente faria diferente, né? Então, assim, tem toda essa, sabe, contextualização. E agora, Jesus está pregando, anunciando, falando as suas maravilhas. E eu quero te chamar a atenção, principalmente por causa da temática dessa nossa reunião. Você observou, né, que Jesus usou os recursos de uma empresa de pescaria para anunciar e ensinar a palavra? Aquilo era uma empresa de pescaria. Estava acabando de voltar do trabalho. Eles trabalharam a noite inteira. Eles estavam extremamente cansados. E vem Jesus e fala assim: você empresta seu barco? Pedro falou: tá bom. Você me leva até ali dentro da água? Pedro falou: tá bom. E levou. Veja, se Jesus não tivesse esse recurso, ele não teria anunciado o seu evangelho para o povo que estava ali no lago de Genezaré. Ele precisou de auxílio de empresários, empreendedores, profissionais liberais. E eles estão lá, ouvindo, falando: nossa, né, como ele fala bonito, como ele tem uma autoridade, né? Como ele consegue falar de um jeito diferente. A gente aprende, todo mundo que eu ouço falar, fala de um jeito, mas ele aí fala com uma autoridade. E tudo que ele fala e faz é extraordinário. Aprenda uma coisa: Deus não deve a ninguém. Se você colocar alguma coisa sua à disposição de Deus, virá o pagamento. Deus não é devedor de ninguém. Ele até recomenda: não tome emprestado. Ele até fala isso. Porque o que toma emprestado é escravo de quem emprestou. Esse é o texto bíblico. Aí Deus dá uma dica que ninguém pegou: quem dá aos pobres e empresta a Deus. Isso está em Provérbios. É uma dica. Aí ninguém quer ajudar o pobrinho. Deus não disse olha o que Jesus vai falar. Se você emprestou algo e não pagou, você se torna escravo daquela pessoa até pagar a dívida dela. É isso que ele está falando. Então, se você deu algum pobre, emprestou para ele, para quem você está emprestando? Porque o pobre não tem como te pagar. Você concorda comigo? O pobre tem como pagar? Então, para quem está te devendo? Segundo a palavra de Deus, Deus te tornou escravo de quem? Eu quero que você pense. E o que Deus vai fazer? Ele te paga imediatamente. Porque Ele é Deus, Ele não pode ser escravo de ninguém. Então Ele te paga imediatamente. Você já reparou quando você ajuda alguém que está necessitado, logo em seguida aparece algo para você? Você já reparou nisso? Vem uma porta, vem uma notícia, vem uma venda, vem um negócio, vem algo. Você ajudou alguém necessitado, logo vem uma boa notícia para você. Por quê? Porque o céu inteiro trabalha ao seu favor. Isso é interessante, não é? É um do jeito que Deus trabalha. Olha o que Lucas 6,38 vai falar. Dai, e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, e vos deitarão no vosso regaço, porque com a medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Ele está dizendo o seguinte, aqui tem vários princípios, mas olha o princípio que eu quero trazer para você. Dê e será dado.
com a melhor e maior justiça possível. Como? O que é sacudir? Quem mexe com produto em pó sabe o que eu estou falando. Por exemplo, a gente compra aqueles pacotinhos, sachêzinho de Nescau, e a gente tem um potinho. Aí você vira nele. O que eu faço? Eu começo a fazer assim, ó. Pro pó ir assentando. Aí ele abre um espaço maior. Aí eu jogo mais um pouco. Aí eu vou lá e... para caber tudo naquele pote. Eu não quero abrir um segundo pote para colocar aquele sachê. É isso que o texto está falando. Deus está encaixando tudo. Está colocando tudo ali, porque tem que caber tudo. Então Ele vai te dar o máximo possível. Então quando você coloca algo à disposição, seja para o próximo ou para Deus, Ele vai retribuir. Então isso é um primeiro ponto que você tem que ficar ligado. Quando acabou de falar, ou seja, quando Jesus acabou de pregar, de dar sua mensagem à multidão, ele vira para o Pedro e fala o seguinte: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Jesus acabou de pregar e falou assim: Pedro, entenda, Jesus sabia tudo que Pedro tinha passado. A Bíblia diz que nada era oculto para Jesus. O dom de palavra de conhecimento era muito ativo nele. Então ele já tinha visto que Pedro, durante a noite, lutou e não pescou nada. Ele usou o barco dele, não usou? Ele falou: vai lá, Pedro, vai pescar. Então chegou o momento da retribuição. Você reparou que foi logo em seguida? Jesus não falou assim: Pedro, semana que vem eu volto aqui que eu tenho uma bênção para você. Jesus usou o barco e logo em seguida virou assim: vai lá no mar e pesca. Logo em seguida, imediatamente, na hora. Porque Deus é assim, tá? Deus nos responde na hora que a gente pede. Você sabia disso? Pastor, mas tem 1 ano que eu estou orando pedindo. Lembra-se de Daniel? Quem lembra lá de Daniel? O que vai falar Daniel? Daniel começa a orar porque ele recebe uma série de revelações. Então ele começa a orar, a jejuar e clamar a Deus. Passa 21 dias, aparece Gabriel. E ele fala assim: por causa da sua oração eu vim. Desde o primeiro dia que você orou, eu vim com a sua resposta. Do primeiro dia, você dobrou o joelho e pediu, eu já vim descendo com a resposta. Qual foi o problema? Lá nas regiões celestiais existem governos. E o governo que rege a Pérsia me resistiu. E eu fiquei batalhando com ele, nós dois rolando no braço. E eu não prevaleci contra ele, porque ele era mais forte e mais poderoso que eu. Mas aí, você continuou orando. Você continuou perseverando. E nisso Deus vira para Miguel e fala assim: ó, ajuda Gabriel. Desce Miguel. Quando Miguel chegou, o príncipe da Pérsia falou: tchau, com esse aí eu não me meto não. E aí veio Gabriel com a revelação. Então desde o primeiro dia, qual que é o nosso problema? Nós não perseveramos porque existe uma batalha. E a gente não persevera. Então a resposta, o primeiro dia que você pediu, Deus já te deu. Qual foi o problema? Existe uma guerra para impedir que ela chegue a você. E aí você não persevera, e o anjo que está pelejando para trazer a sua resposta, ele não tem força para vir. E ele precisa que você continue clamando a Deus, para Deus enviar o exército dele ao seu favor, para trazer a resposta. Então se tem algo que você está orando há muito tempo e ainda não veio, deixa eu te animar, deixa eu te exortar, continua orando, continua suplicando, continua clamando, ele vai te atender. A resposta vai chegar. No nome do Senhor Jesus, amém? Veja só, Jesus chega e viu 2 barcos junto à praia. E os pescadores, havendo descido, eles estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Então eles estavam encerrando um dia de trabalho. E aí vem Jesus e fala: vai ao mar alto e lance as redes para pescar. Vem Pedro e responde para Jesus:
mestre, eu trabalhei a noite toda junto com eles e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Falou, mestre, olha só, eu vi algumas coisas que o senhor fez que me convenceu a ir para o alto mar. Se o senhor não tivesse feito ou falado das coisas que o senhor falou, fez, provavelmente eu ia falar o seguinte: outro dia eu vou. Mas como eu vi que o senhor é diferente, o senhor tem uma pegada diferente, o senhor tem uma autoridade diferente, as coisas que o senhor faz é diferente, mesmo que eu labutei a noite inteira, eu vou. E ele foi. Eu quero então que você pense o seguinte: vamos analisar os prós e os contras. Vamos começar pelos contras. Eles trabalharam a noite toda. Estavam frustrados, cansados, desanimados, desesperançados, porque eles perderam um dia de trabalho, não pegou um peixinho sequer, pegou nada. Nada. Jesus ainda pede: deixa eu usar o seu barco. Ele doido para ir para casa. Posso usar seu barco? Ele cede o barco. Ele trabalha para Jesus. Olha só, ele, ao emprestar o seu barco, o seu negócio para a obra de Deus, então ele investiu no reino de Deus. Mas não foi só isso. Ele ficou lá para ouvir a mensagem. Ele estava lá. Eu quero saber que mensagem esse homem fala. Então ele estava se comprometendo com a mensagem também. Porque lembra o que ele disse? Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, aqueles que são empreendedores, aqueles que têm negócios próprios, eles têm que aprender no mínimo essas duas coisas: a investir no reino de Deus, e a se comprometer com a mensagem do reino de Deus. Se você faz essas duas coisas, você que depende de vendas, você que depende de clientes, o próprio Deus vai fazer com você o que ele fez na vida desses pescadores. Olha o que diz um texto muito famoso, né? Era até o lema, né, de um outro ministério, né? Mas eu não tenho como eu não falar sobre ele. Buscai em primeiro lugar, ou seja, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você ler o texto anterior, ele está falando de comida, ele está falando de bebida, ele está falando de vestes, ele está falando das coisas da vida. Então, se eu busco o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça dele, ele me acrescenta. Então, quando eu sou uma pessoa que me coloco à disposição de investir, de patrocinar nas coisas de Deus, perdão, ele assume a responsabilidade pela minha vida e pelos meus negócios. E respondendo Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Imagina a cabeça de um pescador que passou a noite inteira usando toda a sua técnica. Tudo que você sabe fazer, você usou e não deu certo. Vem alguém, um profeta de Deus, alguém com a palavra de Deus, fala assim: ó, faça tal coisa, e você faz igualzinho ele faz, e de repente muda tudo. A sua cabeça entra em parafuso. Você fala: mas por quê? Por que não foi? Por que foi assim? Então Jesus liberou uma palavra: vai ao alto mar e pesca. Jesus não disse qual era a quantidade. Jesus não disse se ele ia pescar muito ou pouco. Jesus falou assim: vai e pesca. Eu vou pagar o que você fez investindo no meu ministério. E o pagamento que Jesus deu foi tão grande que o que diz o texto? Rompia a rede. Imagina o desespero. Puxa o peixe e vai arrebentando a rede. Puxa o peixe e vai arrebentando. Imagina o desespero deles. E ele ficou tão desesperado
que eles fizeram sinal aos companheiros que estavam num outro barco, para que fossem ajudar. Veja, Pedro empresta o barco dele, Jesus usa o barco dele, Jesus dá um comando para Pedro, fala assim: Pedro, vá lá no alto mar e pesque. E os outros estão olhando de longe, e Pedro está lá, está ele e André lá, todos se arrebentando para puxar. Aí Pedro começa a falar: o que vocês estão fazendo aí? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E aí eles foram, olha o que diz o texto, eles foram ajudar e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. O pagamento de Jesus quase virou os dois barcos. E ele só pegou o barco do Pedro. O que isso me faz pensar? Quando você cumpre o que Deus faz, quando você investe no reino, quando você acredita no que Deus libera na sua vida, você vai prosperar. E você vai fazer com que outras pessoas, ao andarem com você, prosperem também. E assim, outras pessoas vão usufruir de uma prosperidade só porque Deus liberou algo na sua vida. O que esses outros tinham a ver com Pedro? Eles não fizeram nada. Mas, porque Pedro chamou eles usufruíram de uma mesma prosperidade. Quer um outro caso bíblico de alguém que prosperou sem fazer nada com Deus? Ló. Conhece a história do Ló? Sai, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu vou. Abraão vai, cata Ló como filho e leva. A Bíblia diz que Ló prosperou tanto que os pastores dele começaram a guerrear com os pastores do Abraão, a ponto do Abraão chegar e falar assim: Ló, o negócio é o seguinte, você está tão rico quanto eu, e os nossos pastores estão brigando, você é para mim um filho, eu não quero brigar com você, então vamos fazer o seguinte, fala para o lugar que você quer ir, se tu for para a direita eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda eu vou para a direita. A Bíblia diz que Ló olhou para as campinas do Jordão, pareceu o jardim do Éden. Eu vou para aquele lugar ruim ali, ó. Eu vou ali, vou para lá, né? Vou para aquele cantinho ali. E Abraão foi para o deserto. Aí você conhece a história. Abraão prosperou, continuou sendo rico, e Ló perdeu tudo que tinha. Então, às vezes, eu descolar de alguém que tem uma unção de prosperidade pode me empobrecer. Eu tenho que entender. E aí, a prosperidade está comigo ou está na pessoa que eu estou andando? Se está na pessoa que eu estou andando, eu devo honrar ela. Se está comigo, eu que tenho que ser honrado. Observe esses casos bíblicos, é muito interessante. Então veja, Pedro usufruiu de uma prosperidade e essa prosperidade foi para os seus companheiros. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O que esse texto me aponta? Quando você investir no reino, quando você investir nas obras de Deus, nas coisas de Deus, a sua vida pode mudar de uma tal maneira que Deus pode fazer de você o próximo homem ou próxima mulher de Deus que vai mudar a geração. Deus foi lá, prosperou Pedro, os amigos de Pedro. Eles olharam aquela quantia de peixe que quase destruiu o barco deles. Agora eles tinham mantenimento para muitos dias, se brincar para meses. E agora ele vira para Jesus e fala assim: ó, eu reconheço que você é santo. Eu reconheço que eu sou um pecador, porque o que aconteceu comigo foi um milagre. O Senhor liberou um milagre na minha vida nesta manhã.
Então eu não posso andar contigo. Aí Jesus fala assim: que isso, amigo? Você não só vai andar comigo, como você vai ser meu discípulo. E você vai parar de pescar peixe, porque a partir de agora você vai pescar gente para o reino de Deus. Já imaginou, através da sua vida, muitas pessoas sendo restauradas? Porque o empreendimento, ele nos ajuda financeiramente, mas tem uma limitação. Então eu preciso ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. E Ele nos chama. Quando você entender que o seu negócio, o empreendimento não é somente para a sua subsistência, mas para investir no reino de Deus, você estará autorizado a viver uma prosperidade sobrenatural, liberada pelo ministro do Evangelho que você ajudou, e logo perceberá que não merece nada disso, e quem sabe poderá se tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus, como foram os apóstolos de Jesus Cristo. Seja um empreendedor, uma empreendedora de Cristo, seja um empresário, uma empresária de Cristo, invista no reino de Deus através da sua obra aqui na terra, receba a palavra profética do ministro de Deus e esteja autorizado a prosperar no nome do Senhor Jesus. Vou dar 2 casos aqui. Alguns de vocês conhecem a irmã Marilyn, né, aqui da nossa igreja, e ela tem, dentre os seus negócios, né, ela tem kitnet, e indo ali para o universitário do lado do IML, eles têm um terreno ali. E um dia eles nos chamaram, né, e falou: pastores, a gente está com muitos quartos desocupados e a gente quer fazer algo no terreno. A gente olhou: vocês creem que se a gente orar, Deus vai trazer pessoas para ocupar os quartos e se a gente orar no terreno, Deus vai criar uma situação para vocês construírem, fazerem um empreendimento? Eles falaram: nós cremos. Então nós saímos que nem louco lá, né? Pegamos óleo, né, e começamos a ungir. Até os quartos ocupados, nós foi lá na frente, torcendo para ninguém sair para reclamar. Saímos ungindo tudo lá, ungindo cada cômodo, declarando que ia estar tudo locado, os que estavam locados ia ser abençoado para pagar em dia, né? Porque não adianta nada você pedir para orar e pedir para Deus não abençoar os clientes. Aí ele manda cliente e tudo nó cego para você, o que adianta? Não é? Adianta? Não, tem que ser cliente próspero também. Deus abençoa o consultório, abençoa o empreendimento, abençoa o cliente para que ele possa pagar. Não adianta nada. Falou assim: Deus mandou 50 clientes para mim, mas nenhum fechou negócio. Os que fechou não me pagou até agora. Foi bênção para você? Não foi. Então a gente ora nesse sentido, para Deus abençoar o empreendimento, mas também abençoar os que vão entrar também, para que eles também tenham condição de honrar. Oramos. Aí fomos no terreno. No terreno eu tive uma preocupação, porque tem 2 prédios na frente. Eu olhava para os prédios assim, né? Eu falava: Deus, esse povo vai me chamar de macumbeiro, Deus, não é possível. Aí Deus falou: unge o terreno. Eu falei: tá bom. Aí eu pensei que ia vir gente comigo, né? Aí ficou o apóstolo com a Marilyn, com o Fraternildo no cantinho. Eu falei: nossa, agora vou me chamar mesmo. Estão todos ali no cantinho. Aí a gente sai lá, ungindo todos os cantos e declarando. Eu olhava pro prédio: oh Deus, cega os olhos desse povo aí para eles não falar mal de mim. Aí eu ungia, tal, e eles concordando comigo lá na ponta e tal. E declaramos como profetas do Senhor. Fomos embora. Passou-se uns 15 dias, né? 15, 20 dias, todos os quartos já estavam locados. E aí veio um grupo e procurou eles, porque eles queriam fazer um empreendimento ali. Só que eles não tinham condições de investir. Eles já contaram esse testemunho aqui. Eles não tinham condições de investir. E o grupo fez uma proposta: tudo bem, vamos então, eu dou o dinheiro, nós construímos aqui, eu dou parte do dinheiro, a gente abate no aluguel, tal, pode ser? Então veio o dinheiro, veio a provisão, até para construir. Ele não tinha dinheiro para construir. Você passa hoje lá, tá lá, Viola Automóveis. Deve ter uns 20 carros lá na garagem. Então ficou uns meses construindo.
E deve ter uns 4 meses, eu acho. A gente foi até orar lá. A gente foi em dezembro lá orar com os donos lá, pedindo para Deus abençoar eles lá também. E então veja, olha só o que aconteceu. Deus criou uma realidade. Esses dias uma irmã da igreja também, que ela não estava conseguindo alugar uns empreendimentos dela, nos procurou pedindo, vocês podem orar aqui no meu, porque já veio umas 10 pessoas e eu não fecho o negócio. Não fecho. Na hora de fechar, vai embora, tal. Eu falei, tudo bem. Dessa vez, como o pastor Arruda agora está mais aqui, né? Que antes quem conhecia essa época dele, né? Passava 30 dias fora e uns 2 dias aqui com a gente, né? Então agora ele está aqui. Então ele já está mais podendo acompanhar a gente nessas loucuras gospel que a gente faz, né? E aí a gente foi lá, oramos, declaramos e por obséquio a gente descobriu, né, que foi locado o lugar, né? Que foi abençoado. Você está entendendo? Que tipo assim, ou seja, às vezes as coisas acontecem tão rápido na vida da pessoa que não dá nem tempo dela comunicar. Recebi aquela bênção lá. Você está entendendo? Então assim, por que a gente está falando isso? Para se gabar? Não. Porque não se trata de nós. Se trata no Deus que você serve. Você está servindo a Deus? Você está honrando a Deus? Você está investindo em Deus, na obra de Deus? Então, quando Deus enviar o profeta dele e ele declarar a palavra, vai acontecer. Vai acontecer. Por exemplo, a gente tem feito, não sei se a irmã me autoriza a falar, né? Posso fazer um breve comentário? A irmã, quando a gente conheceu ela não estava bem com a sua saúde. Muito mal com a sua saúde. Na verdade, se olhava para ela, via um olhar de morte. Era assim. Não via vida. É como se a vida tivesse sido tirada dela. E aí a minha esposa sentiu de fazer um desafio profético para ela. Quando você vir nos cultos, nós podemos orar com você no final do culto? Sem compromisso? A gente só quer orar e declarar bênção, prosperidade, saúde sobre você. A forma em eu topo esse desafio. Tem mais de mês que a gente está fazendo isso, né? Olha lá, olha o sorriso. Olha a vida que Deus deu. Olha o brilho no rosto. Você está entendendo? Toda honra, toda glória para Jesus Cristo. Sou eu que fiz isso? É apóstolo, é o pastor, Não! É o Deus dela. É o Deus dela que fez isso. Mas por quê? Porque ela falou, Deus, eu quero, eu preciso. E Deus fez. Assim como Pedro deu o barco dele, Jesus falou, vai lá, filho, vai pescar. Se prepara, sozinho você não vai conseguir não, mas vai lá. Assim você, se você ama a Deus, se você serve a Deus e se você é fiel às coisas de Deus, e quando falam, olha, nós estamos pensando em fazer tal coisa, você fala, eu posso ajudar nisso. Porque na IBCC você vai notar uma coisa, nós não pedimos. É raro a gente pedir. De tudo que tem aqui, sabe o que a gente pediu? Isso aqui, ó. Ajuda do ar. Tipo assim, o ar custou para nós 3.000, nos ajudaram com 400. Você entendeu? Louvamos a Deus por quem ofertou, glória a Deus por quem ofertou. Mas tudo que tem aqui, ó, tipo assim, às vezes eu comentava com alguém, eu quero um projetor. Não vejo a hora de Deus me abrir uma porta para o projetor. A pessoa recebeu o dinheiro e falou assim, ó, pede lá que eu vou pagar. Eu quero um microfone top. Não é que a gente está desdenhando. Esse guerreiro aqui, ó, ficou 1 ano com ele, ó, tá até hoje, desde o começo. Ele veio lá da China, né? Chinês mesmo. Chinês mesmo. R$10. Foi quanto? 30 reais custou. Veio lá da China. Guerreiro, ó. Som, teste. Ó, o bicho é bom. Bicho é bom. Não serve até hoje. Mas eu falei, Deus, dá um profissional pra gente, né? Aí de repente a pessoa viu falando, eu vou dar. Você entendeu? Essa caixa de som que tá bem no cantinho aqui, ó. Quem nos deu essa caixa? Por exemplo, minha mãe estava conversando com uma pessoa e falou assim, meu filho está abrindo uma igreja tal, nem crente é. Não, eu vou dar a caixa de som. Quanto que é? Vê lá quanto que é que eu dou. Nós pesquisamos, falamos, mas essa aqui tá boa. E nos deu. Por que a gente faz isso? Porque eu creio que eu prefiro orar para você prosperar e você sentir no coração, falar assim, pastor,
o que está... Esse aqui, ó. Isso aqui foi uma oferta. Essa lona. Aquela lona que está lá foi uma oferta. Pastor, eu gostaria de ofertar uma lona, alguma coisa. Vamos aí. Nós fizemos um levantamento, vai custar tanto. Você tem certeza? Tenho. Tô tanto para vocês. Sobrou dinheiro, a gente ainda economizou dinheiro ainda. Chegamos para a pessoa aqui, ó, você nos deu tanto e vocês, tipo, a pessoa deu 1.600, custou 1.300. A gente chegou, ó, sobrou 300, você quer de volta? Não, é para a igreja. Faz o que vocês quiserem. Eu falei, então tá bom, recebemos e abençoamos. Você entende? Tá aqui o irmão, quantos jantares você já veio aqui, irmão? Quantos a gente cobrou? Nunca. Por quê? Porque eu prefiro que você seja fiel aqui, ó, e a gente faça essa redistribuição, veja quem são os necessitados, veja se tem algum pastor precisando, se tem algum irmão precisando, sabe? Agora as crianças, né, fizeram um rebuliço lá em cima com as crianças, eu já fui pesquisar, um jogo de mesa completo, R$140, a gente vai precisar de uns 3, 4 jogos, você entende? Então o que eu oro? Deus, prospera ela. Prospera, 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 prospera. Porque aí aumenta aqui e aí eu não te coloco um encargo a mais. É claro que se você chegar para mim e falar, pastor, a igreja tem uma necessidade agora, vou falar, irmão, tem, a gente está querendo fazer tal coisa e vai custar tanto. Eu tenho essa condição. Se você é um empreendedor, empresário, pode fazer isso, a gente recebe de todo o coração. Tanto é, né, que a gente, sábado passado ou retrasado? Foi passado. A gente começou lá do começo, foi até ali, visitamos uns 17 comércios. Entramos convidando para vir aqui. Oramos pedindo para abençoar. Um deles virou para mim assim, você pediu oferta, pastor? Eu falei, eu não. Você é doido? Vai dizer que eu estou entrando pedindo oferta nos lugares? Eu falei, não pedi não. É porque eu ouvi você falando. Eu falei, não, da minha boca você não ouviu não. Eu falei, de mim? Vou falar assim, ó, eu me gabo de convidar 2 pessoas para congregar aqui. Eu só convidei 2 pessoas, e dessas que congregam na IBC, eu só convidei 2. Uma está ali. Não convidei? Esse é um, e um outro é um amigo meu. O resto eu não convidei. Eu falo para a pessoa, sinta-se à vontade. O nosso costume é, pastor, quero congregar aqui, quero estar debaixo da cobertura de vocês. Nós vamos te apresentar diante da igreja e falar assim, ó, fulano aqui, a partir de hoje, quer ser membro. Vocês recebem? Está na bênção? Tá. E nós abençoamos. Esse é o nosso procedimento. Mas por quê? Por que eu não convido? Porque, infelizmente, existe uma cultura que o pessoal fala que a gente está pescando num aquário alheio, como se Jesus tivesse vários aquários. Entendeu? O reino de Jesus é um só. O reino de Jesus é um só. Então, se Deus está fazendo um rebuliço, está te levando para lugares para você crescer e sonhar, então assim seja feito. Meu papel como homem de Deus é abençoar. Se qualquer pessoa aqui da IBCC falar o seguinte, pastor, meu tempo já deu, eu quero ir para outro lugar, eu quero sonhar novos sonhos, tanto eu quanto o pastor Arruda, a pastora Adriana, a apóstola Francisca, nós vamos dizer o seguinte, seja abençoado, obrigado por tudo que você fez aqui e seja feliz. E se a gente se encontrar, amém. Mas não queira que eu cuide de você se você saiu daqui. Você está dizendo que você quer um outro cuidado, não é? A pessoa está dizendo, eu quero um outro cuidado. Então, se ela quer um outro cuidado, ela vai ter outro cuidado. Mas aí a pessoa, às vezes ela sai e ela quer receber o cuidado antigo, aí não tem como. Por quê? Porque se eu estou na IBCC, a minha responsabilidade é com quem está na IBCC. Ontem mesmo, debaixo de chuva, eu fui visitar. Estava aqui, ó, eles aqui, para ver com a questão dos jovens, e eu e minha esposa fomos visitar uma família. Porque a gente ama visitar. Só que a gente está com tanta programação esses dias aí, que está dando tempo nem para visitar. Mas nós amamos visitar. Nós já não foi visitar o celular? Lembra, a gente foi um jantar, ó, né, muito maravilhoso, né, no arzinho que lá, o irmão é chique, né, lá, né, hã? Ó, aí, pastor, eu não posso fazer nada, você tá entendendo? Entendeu? Então,
Ixi, eu não lembro, apóstolo. Agora eu não lembro. Eu sei que teve, a gente foi lá. Então, assim, por que eu estou falando tudo isso? Porque o reino de Deus, ele é feito de várias pessoas, de várias operações. E uma das operações, eu até já falei com alguns irmãos, é o socorro. Lembra que eu falei sobre o socorro? Uma das operações de Deus? O socorro, que é, eu acho que é 1 Coríntios 12, que ele vai falar dos dons espirituais, ele vai falar dos ministérios de Cristo, e ele vai falar das operações do Pai. E uma das operações do Pai é o socorro. Dentro do socorro está a diaconia, dentro do socorro estão os empresários. Então Deus usa os empresários, empreendedores para isso. Então veja, você prosperar, você que é um empreendedor, você que vive de autônomo, de venda, você precisa prosperar. Principalmente se o seu coração é dedicado à obra de Deus. Aí que você tem que prosperar. Ah, pastor, eu ajudo muitas pessoas. Tem muitas pessoas que eu ajudo, então você tem que prosperar. Não é um capricho. Você precisa prosperar. Porque se você não prospera, muita gente que depende de você vai ter sérios problemas. Agora é diferente. Se eu tenho um chamado pastoral, que isso não quer dizer que eu deva ser totalmente pobre, mas também provavelmente eu não vou ser rico. Porque meu chamado é cuidar de vidas. E não ficar me alimentando de lã, né? A Bíblia até me autoriza a negociar com a lã. Como? Com dízimo, com oferta, nesse sentido. Mas não usurpar além disso, né? Até ouvi na visita que eu fiz ontem, né? Irmão Elias, um grande abraço se você estiver assistindo. Ele falou o seguinte, que ele entrou uma vez numa igreja, aí começou, o pastor ia pedindo de 1.000, de 600, de 200. Aí ele falou assim, a gota d'água para ele foi assim, ó, pega esse copo com água. Aí todo mundo pegou o copo com água e bebeu. Bota agora uma moeda de R$1 e traz o copo com água aí. Eu falei, vou embora dessa igreja. Eu falei, irmão, você tem que ir com muito dinheiro aí, né? Então estou aqui até os centavos, você está entendendo? Então veja, não é nosso papel esse. Então provavelmente eu não vou ser uma pessoa rica. Já disseram que eu tenho um cara de rico, mas assim, eu sou enriquecido com outra coisa. Mas o que eu quero dizer? Meu papel, meu chamado é orar para que vocês sejam ricos, vocês sejam prósperos. Para mim, a maior felicidade é quando alguém fala assim, pastor, eu recebi a oração de vocês e depois daquele dia muita coisa aconteceu. Fechei negócios, minha saúde melhorou, recebi respostas que de portas estavam fechadas, tipo, minha irmã veio falar, na quinta-feira ela trouxe 2 pedidos de oração. Ela falou assim para mim, antes de eu pôr lá, só tava eu e ela na igreja, a gente já tinha chegado antes de todo mundo, né? Ela virou assim, você ora, eu vou botar lá na caixinha de oração, mas você ora, o pedido tal é isso, o pedido tal é isso. Eu falei, eu oro daqui. Pai, te apresento os pedidos, nem já tinha esquecido tudo que eu tinha falado, né? Te apresento os pedidos, tá aqui, abençoa, abra a porta, prospere e dá vitória. Eu entreguei para ela. No outro dia, 6 horas da manhã, ela me manda a mensagem da amiga dela que tinha recebido a resposta. Porque eu sei da minha função como sacerdote. Eu sou um destravador de vidas. Então, se eu estou aqui, é para te abençoar, não é para te prender, é para você voar. Então, meu papel é falar assim, voe, vá longe, alcance lugares. Esse é o papel de todo homem e mulher de Deus, seja um mestre da palavra, um pastor, um evangelista, um profeta, ou um apóstolo ou uma apóstola. O nosso papel é esse, voe, vá longe, vá onde eu jamais fui. E eu não posso ter inveja do seu sucesso, na verdade eu tenho que me alegrar com o seu sucesso. Assim como eu olho para o seu consultório, vejo ele cheio assim, a gente foi lá, orou, abençoou, declarou muita gente, mas não é para deixar de vir na igreja. Tá? Fica atendendo o cliente até 8, 9 horas, né? Falar, porque antes não atendia, agora está atendendo, né? Está prosperando, Deus está abençoando. Não, também tem que vir, arruma um tempinho, nem que for no sábado, no domingo, mas arruma um tempo para nós, amém? Então, amados irmãos, é isso. Hoje eu quero declarar uma palavra profética na vida de vocês. Eu quero que vocês vivam esse tempo de prosperidade. Então eu chamo aqui o líder do Ministério de Empresários, chamo o apóstolo, chamo o pastor.
pode ficar aí no lugar que você está mesmo, eu vou pedir para eles irem até vocês, né? Jesus foi até Pedro, usufruiu do seu barco, usufruiu, e depois ele lançou a palavra. Então eu vou lançar do altar e eles vão em vocês lançar essa palavra sobre vocês, os empreendimentos de vocês, os negócios de vocês. Você que está online ou vai assistir depois, receba, essa unção vai alcançar você também no nome do Senhor Jesus. E nós cremos que você pode viver o extraordinário de Deus. Você pode viver cura, restauração, milagres, sabe? Deus restaurando tudo na sua vida, restaurando relacionamentos, restaurando sonhos, projetos, tudo. Hoje é unção de restauração, de portas abertas. Nós vamos rogar ao Pai das Luzes que manda essa luz para entrar na sua vida e dissipar toda e qualquer treva, toda e qualquer porta fechada, todo e qualquer cadeado que tenha se instalado, impedindo você de avançar ou de crescer, no nome do Senhor Jesus. Pai amado, no nome de Jesus, eu coloco os seus filhos e filhas que estão aqui nesta noite, os que estão nos assistindo, rogando o seu favor, rogando a sua graça, rogando a sua misericórdia, pedindo, meu Deus, que o Senhor venha fazer uma restauração em todas as áreas da vida deles, Senhor. Abre portas, Senhor, abre portas, Senhor. Nós declaramos restauração financeira, nós declaramos restauração de saúde, nós declaramos restauração de relacionamentos, sonhos e projetos sendo realizados. Eles vieram aqui para pegar essa chave, Senhor. Eles vieram aqui para pegar essa porta aberta sobre a vida deles, meu Deus. Então eu peço, Senhor, todo impedimento caia por terra agora em nome de Jesus. Caia por terra agora. Se há alguma dor no corpo, saia agora. Se há alguma dor na alma, receba cura na alma, receba perdão de pecados, receba restauração no coração. Se está bloqueado as vendas, seja agora liberado cliente sobre a sua vida, seja abençoado o seu consultório, venha receber muitos clientes, venha receber novos tratamentos, venha receber o extraordinário, que o seu nome seja publicado em todos os lugares, que você seja conhecido, que você seja conhecida. Ah, meu Deus, visita os negócios aqui dos seus filhos e filhas, abre as portas, Senhor, caia por terra. Se existe um demônio, se existe uma ação do maligno pisando, impedindo que seus filhos prosperem, nós damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus: saia dos negócios, saia das finanças, saia da saúde, saia dos relacionamentos. Você, Satanás, não tem mais poder, porque o poder está no sangue de Jesus, que é lavado na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã. Então eu peço, Senhor, realize sonhos e projetos, e que eles testemunhem que a partir de hoje o Senhor abriu portas, que a partir de hoje o Senhor trouxe novos começos, a esperança da fé, Senhor. Pai, nós declaramos como ministros do Teu Evangelho, Senhor, e como uma voz profética, vocês estão autorizados para prosperar, vocês estão autorizados para vencer. Vão, vendam, vençam, atendam, fechem negócios, fechem e prosperem, 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 no nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, dê um forte aplauso a Jesus, aplauda Ele, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, meu Deus e meu Pai. Confirma essas palavras e que seus filhos e filhas saiam daqui cheios de fé e de esperança no Teu nome, porque o Senhor é Deus que abre portas, o Senhor é o Deus do impossível. Se Tu podes crer, tudo é possível que crê. Então libera o extraordinário na vida dos seus filhos e filhas, que eles saiam daqui com a chave da vitória, declarando que só o Senhor é Deus, e que eles possam testemunhar das maravilhas que Deus fez e fará na vida deles, no nome do Senhor Jesus. Amém.